Hi students, be welcome. I am Eliane Machado, English teacher, e essa é a videoaula do segundo bimestre do ensino fundamental das unidades escolares da DIESP. In this video lesson, nesta videoaula, você vai aprender do genre interview, o gênero entrevista, e vamos ver como se faz a interrogativa e a negativa do simple present. Preste bastante atenção, que há muito a aprender. Let's do it! Você já participou de alguma entrevista de emprego? A job interview. Já assistiu pela TV alguma entrevista com celebridades? Or interview with celebrities? Já assistiu a um programa de entrevista a políticos? A policy interview program? Provavelmente sim, já que esse gênero textual é muito popular entre as mídias que nós encontramos por aí. An interview is essentially a talk. É essencialmente uma conversa estruturada onde um participante faz perguntas e o outro fornece respostas. Em linguagem mais simples, a palavra interview refere-se a uma conversa individual entre um interviewer, um entrevistador, and an interviewee, e um entrevistado. The interviewer faz perguntas às quais the interviewee responde, geralmente fornecendo informações. Essas informações podem ser usadas ou podem ser transmitidas a outros interessados. As entrevistas geralmente ocorrem face-to-face or personally, cara a cara, pessoalmente, mas as partes podem estar separadas geograficamente, como em uma videoconferência ou entrevistas por telefone. As entrevistas quase sempre envolvem conversas faladas entre duas ou mais partes. There are several types of interviews. Há diversos tipos de entrevistas dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica e entrevista social, dentre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como, por exemplo, a notícia e a reportagem. Interviews has a very important social function. As entrevistas possuem uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, pois ela possibilita o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e apresentam de forma completa e precisa. Ela também pode promover a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema. If the interview is with a famous person, caso a entrevista seja com uma celebridade, artista, jogador de futebol, influencers, youtubers, the questions will probably be about the personal life, career or relationships with fans. As perguntas geralmente são sobre a vida pessoal, sobre a carreira, relacionamento com fãs, etc. If the interview is with a politician, he or she can be asked about government proposals, alliance with other parties, works developed, involvement in corruption scandals, opinion about adversaries. Já no caso de uma entrevista com um político, costuma-se perguntar sobre as propostas de governo, suas alianças com outros partidos, trabalhos desenvolvidos, envolvimentos em escândalos de corrupção, opinião sobre os adversários, etc. In a job interview, personal life is less important, and aspects of previous experience, skills, academic training are more relevant. Outra situação totalmente diferente é a entrevista de emprego. Neste caso, a vida pessoal do entrevistado tem menos importância e aspectos como experiências anteriores, habilidades, formação acadêmica passam a ter maior relevância. As principais características do gênero interview são textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, em linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade,
mescla da linguagem formal e informal. As palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, os risos, né? No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos como a apresentação de um discurso coerente. Uma entrevista só existe porque há perguntas. Porém, formular perguntas em inglês é diferente do português. A língua inglesa possui algumas regrinhas que pedem um pouco mais de atenção. No português, ao fazermos uma pergunta, apenas mudamos a entonação da frase e acrescentamos o ponto de interrogação. Observe o exemplo. Você tem uma entrevista de emprego hoje. Se quisermos perguntar, basta mudar a forma de falar, não é mesmo? E fica assim. Você tem uma entrevista de emprego hoje? Veja no passado. Você teve uma entrevista hoje? Agora no futuro. Você terá uma entrevista hoje? Em inglês não dá para fazer dessa forma. Para fazer perguntas em inglês, você precisa observar no verbo 3 coisas. Se ele é um verbo auxiliar ou principal, qual é o tempo em que ele está e quem é o sujeito, quem é aquele que faz aquela ação verbal. Lembre-se de que os verbos auxiliares são aqueles que auxiliam na conjugação de outros verbos. Exemplo, o autor foi convidado para a entrevista. Foi convidado é uma locução verbal, onde foi é o verbo auxiliar e convidado é o verbo principal. Quando falamos em tempo do verbo, você deve lembrar que uma ação pode ocorrer in the past, no passado, in the present, no presente, or in the future, no futuro. The verb tenses, os tempos verbais, indicam o momento em que ocorre essa ação. Os sujeitos do verbo podem ser I, eu, you, você ou vocês, he, ele, she, ela, we, nós, they, eles ou elas. Agora vamos pegar aquela mesma frase e fazer a versão dela em inglês. Fica assim: You have a job interview today. O verbo desta frase é have e está no presente. Ele é o único verbo deste período. Portanto, ele é o verbo principal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se ele é o verbo principal e está no presente, então, para fazer uma pergunta, esse verbo precisará obrigatoriamente do auxílio de uma dessas formas verbais, do ou does. Tá, mas quando devo usar o do ou does? Olha a tabela. Usamos do com I, you, we, they. E usamos does com he, she, it. Agora você deve observar em nossa frase quem é o sujeito do verbo, ou seja, quem é que faz a ação? Não é you? A tabela me mostra que devo usar então o do para fazer a pergunta. Onde coloco o do na frase? O auxiliar do virá antes do sujeito. Aí fica assim: Do you have a job interview? Agora vamos tentar transformar outra frase em uma pergunta. She likes her job. O verbo é likes. Está no presente. E tem um S no final dele, está vendo? Não vamos precisar desse S. Ele não entra em perguntas. O sujeito é she. Daí eu olho a tabela e vejo que preciso usar o does para fazer a pergunta. Então eu já sei que a pergunta certa seria: Does she like her job? Tá certo?
Você já aprendeu como se faz perguntas em inglês no presente. Agora, está mais fácil de entender a forma negativa no presente também. Observe. I work on weekends. Eu trabalho nos fins de semana. Para escrevermos essa frase na negativa, basta usar o do ou does na negativa. Assim, a negativa de do é do not. Ou você pode usar a abreviação don't. E a negativa de does é does not. Ou, se você quiser, pode usar doesn't. O sujeito da frase é I. Então, pela tabela, eu vejo que devo usar o don't. A frase na negativa fica assim: I don't work on weekends. E como você acha que ficaria essa frase na negativa? He likes Japanese food. Ela gosta de comida japonesa. O verbo é likes, gostar. Mas não vamos precisar desse S que está no final de like. Ele não entra em pergunta e nem em negativas. O sujeito é he, é ele, olho a tabela e vejo que preciso usar a negativa de does. Concluo que essa frase na negativa fica assim: He doesn't like Japanese food. Queridos alunos, nesta videoaula você estudou o gênero entrevista, interview, e como fazer perguntas e negativas em inglês no tempo presente. Não são assuntos difíceis, mas exigem muita prática. Você encontra em sua OE exercícios sobre estes assuntos e também pode aprender ainda mais, tá? Por lá. Pratique, afinal a prática leva à perfeição. Practice makes perfect.